Olá, amigos do Proseando nas Gerais, começando mais um programa nessa quinta-feira. Muito feliz por você estar aí nos acompanhando, assistindo sempre o programa e muito feliz também pelo nosso convidado de hoje, que todo mundo conhece aí como o Moisés Careca, do Gospel Mock, mas nós vamos destrinchar que Moisés que é esse. Moisés, só para vocês terem uma ideia, nem eu sei o nome completo do Moisés. É brincadeira? Moisés, qual que é o seu nome completo? Então, boa noite, pessoal. Meu nome completo Moisés Rodrigues de Oliveira. Moisés Rodrigues de Oliveira. Todo mundo conhece por Moisés Careca e é assim que a gente vai tratar aqui. Moisés, vamos lá, como é que começou a sua história? Onde você nasceu? Como é que é a sua família? Tem mais irmãos? Então, eu nasci em Montes Claros mesmo, mas eu morei toda a minha infância em Brasília de Minas. Em Brasília de Minas. Brasília de Minas. Legal. Cidade que eu sou apaixonado com ela. E há mais ou menos aí uns 15 anos eu vim para Montes Claros por causa de uma situação que eu era muito influente na cidade, mas quando eu perdi o cabelo, eu criei aquele complexo de inferioridade e eu resolvi sair da cidade porque as pessoas questionavam muito o que é isso, caiu o cabelo, eu era muito conhecido na cidade, caiu o cabelo e tal, e querendo saber, eu fazendo exame de todos os tipos e nada, tudo tranquilo, tudo ok. Só que eu acabei saindo porque eu não estava aguentando aquela situação. Apaixonado com a cidade. Mas veio para Montes Claros. Fazia muito evento, mas aí eu resolvi vir para Montes Claros. E é só você? Quem tem mais irmãos na família? Tenho, sim. Tenho 2 irmãs, 2 irmãos. Né? Meu pai é falecido. Inclusive, a queda do cabelo foi por causa de um distúrbio emocional que deu, que o cabelo caiu. Nós vamos chegar lá. Né? E a minha mãe, que ela durante um bom tempo aí, líder da Pastoral da Criança. A família minha é muito ampla, né? Mas eu tenho essa base aí, que são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, que é a minha base mesmo, meu alicerce. E como é que foi essa infância lá em Brasilinha? Uma cidade pequena, gostosa, eu conheço bem, fiquei um ano convivendo lá com todo mundo. Como é que foi a sua infância lá? Brasília de Minas é uma cidade que muitas pessoas não sabem. Brasília de Minas, ela tinha um nome só de Brasília, não tinha de Minas, né? Eu aprendi isso na escola, na minha infância. Quando surgiu a capital do país, Brasília, Distrito Federal, houve uma disputa entre o governo federal com o governo estadual, com o prefeito, para trocar o nome da cidade, porque Brasília, Distrito Federal ia usar o nome da cidade. Uma vez sendo a mais velha até que a própria capital, eu quero saber, porque você disse para nós, foi saber se é na escola, como é que você entrou na escola? Como é que foi chegar lá e falar assim, pessoal, cheguei para poder ser um cara que futuramente seria tão influente assim na cidade? É verdade, é uma caminhada. Minha mãe sempre teve dificuldade de criar todos nós, né? Eu estudei numa escola chamada Cremilda Passos. Eu lembro como hoje, o primeiro dia de escola, eu chorei, não queria ficar na aula, não queria de jeito nenhum. E muito apegado com a família, de repente ter que ficar longe da família um dia todo. Só que aí eu fui para essa escola estadual Cremilda Passos. E ali eu fiquei longos 8 anos, né? Até a 4ª série, depois 5ª até a 8ª. Como é que era esse período? Você aprendeu pelo menos a gostar de estudar? Ou era uma coisa que assim, eu tenho que ir porque eu sou obrigado a ir? Denis, é muito engraçado isso, que os meus primeiros 4 anos eu não gostava. Eu não gostava de estudar. 1ª a 4ª série. Isso, eu não gostava de estudar de jeito nenhum. Brincava muito na sala, muito sapeca. Tem diretora de cabelo branco lá até hoje por causa disso. Muito zoeira, elas relembram dessa história. Quando a gente encontra, eles falam muito sobre cenas e mais cenas. Mas eu quero saber, não, vamos revelar, conta uma aprontação dessa lá pra gente. Uma coisa que aconteceu, eu precisava de passar de qualquer jeito de ano, né? Hoje em dia as pessoas assim, chegou o ano, passa para a próxima etapa.
o governo não permite mais. Não tem mais a bomba, né? Isso, e eu vivi essa cena de recuperação, passar de ano, ver meus colegas avançando, eu ter que ficar. Aí eu fiz uma promessa. Na época, eu, muito católico, eu fiz uma promessa a Deus que se eu passasse de ano, que eu ia dar uma volta na escola, toda gramadinha, né? Dar uma volta na escola de joelho. E, assim, o meu caso era um caso perdido, era um UTI, estava nos últimos dias. Era a última tentativa do indivíduo mesmo. E eu consegui passar de ano. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar essa promessa? Com esse tanto de gente na escola. Uhum. Aí eu usei a estratégia, né? Todo mundo ter ido embora. Falei, vou esperar todo mundo ir embora e fazer essa andar de joelho. Só que o pessoal foi embora, fecharam o portão, mas ficaram professores lá de plantão, lá dentro. E eu achei que não tinha ninguém, comecei a andar de joelho ali, pagando a promessa, o careca, o pagador de promessa. E andando ali de joelho, eu observei na janela a diretora, 2 professoras e um colega meu que estava de castigo. Tá? Te acompanhando. Me acompanhando. E eu levantei, eu queria justificar aquilo, aquela coisa toda, e elas sem saber o que era que estava acontecendo. Uhum. Aí eu revelei para eles, falei que era uma promessa. A diretora se emocionou porque ela acha assim, está pagando uma promessa a Deus. Né? Uhum. E foi muito bom aquele dia, mas ao mesmo tempo, para mim, até então uma criança, foi constrangedor. E eu estar de joelho ali, se passando de todo mundo olhando. E ninguém sabia, então na cabeça deles eu era um doido ali, fazendo aquilo. Mas depois quando eu falei o que estava acontecendo, aí eles falaram, esse menino Sapeca também ele é muito religioso. Você fez muitos amigos nesse período? Fiz muitos amigos. Eu tinha um sonho que era falar eu queria ou ser jogador de futebol ou ser locutor de rádio. Uhum. Tinha uma rádio aqui em Montes Claros que eu me inspirava muito nela, né? E na minha cidade tinha locutores que trabalhavam aqui. E as rádios tinham alcance lá em Brasília de Minas. Eu tinha um Marcos Osvan, que era um locutor, que era um espelho para mim, da nossa cidade. O Jean Paulo também. Está aí na Transamérica até hoje. Transamérica era a rádio que me inspirou. Luther Marques está aí também de Brasilinha. Luther tem um caso muito interessante, que eu consegui montar a minha rádio e Luther, na rua lá em Brasília, pediu uma oportunidade, porque ele não achava oportunidade em nenhuma rádio. E ele falou, a primeira rádio na minha rádio, lá em Brasília de Minas. Bacana. E quando ele veio para a Transamérica, ele relatou isso. Uhum. Lá em Brasília de Minas, no último dia dele na rádio, Sim. Rádio Clube, ele relatou isso. E assim, é uma emoção para a gente, né? Só de lembrar é uma gratidão. E a gente fica feliz por isso. Sem sombra de dúvidas. Fiquei muito feliz. E eu construí, sim, muitos amigos. Eu tinha vontade de falar, de ser locutor de rádio. Tive essa oportunidade numa rádio lá, desse locutor que foi embora para lá, que era o Marcos Osvan. Uhum. E ali eu comecei a conviver muito com as pessoas, porque a gente mesmo atendia o telefone, a gente mesmo anotava o pedido musical. E no programa de rádio que eu tinha, a gente escutava muito a realidade da vida das pessoas. Mas com que idade foi isso? Eu acredito que eu tinha 16 anos. Já na adolescência. Eu era muito novo, mas aquela coisa, de ficar escutando sempre a rádio, então eu peguei o ritmo. E quando o primeiro teste que eu fiz na rádio, eu fui aprovado. Até onde eu soube, essa situação do Moisés virar o Moisés careca aconteceu nesse período de adolescência, foi quando seu pai faleceu. Foi. Em que idade foi isso? Então, aí eu estava na rádio, estava trabalhando e tal, aí comecei a ficar... você já estava trabalhando na rádio. Eu tava... então você já entrou cabeludo. Na rádio eu estava cabeludo, era Moisés cabeludo. E eu comecei a trabalhar nessa rádio, comecei a ficar popular na cidade. Uhum. Comecei a organizar alguns eventos sociais, que a minha vida inteira foi organizar eventos que arrecadassem alguma coisa para ajudar alguém. Eu sempre tive isso, sempre. Quando eu fazia um evento
que não era para arrecadar alimento, eu transformava o dinheiro do evento em cestas básicas. Para fazer a doação. Um jogo de futebol na roça eu conseguia fazer, né, aliviar a fome de uma família. E bazar também. Enfim, meu pai, ele teve um câncer de estômago e a família resolveu me poupar, não quis me falar, mas acreditando que ele ia alcançar a cura. Só que chegou um determinado tempo, ele foi desenganado mesmo, e eu via toda aquela situação, mas eu não sabia de que se tratava. Ele soluçava, ele sentia dores, e aí o médico alertou a família que ele estava realmente desenganado. E eu não sabia do que se tratava, eu não me preparei, como a família tinha se preparado, né? Sim. Quando chegou a notícia que ele não resistiu na mesa de operação lá, eu fiquei em estado de choque. E assim, fiquei muito sentido porque eu muito apegado com ele, né? Da minha família eu aprendi a torcer para o Atlético porque ele era atleticano. E eu aprendi a escutar a Rádio Itatiaia, os jogos aí narrados pelo Willy Gozer, porque ele escutava, eu abria a mão da TV de assistir Você o o acompanhava jogo, em tudo. Isso. E, de repente, eu não estava mais com ele, né? 2 anos depois, o reflexo foi um distúrbio emocional, eu perdi o cabelo e assim, a gente chegou nessa conclusão que foi um distúrbio emocional que aconteceu e eu perdi, deu a alopécia, e eu perdi o cabelo do couro cabeludo. Fiquei nessa situação e foi onde as pessoas da cidade queriam saber o que estava acontecendo. Muito popular, então... Cidade pequena, todo mundo conhece. Isso, se eu estava na academia, aí isso deve ter sido algum anabolizante. Se eu estava na escola, será que o Moisés não está escondendo alguma coisa, um câncer? E ficava naquela situação. Eu comecei a sentir aquele complexo de inferioridade, apesar de que, no meio das pessoas, eu me sobressaía muito bem. Estava tudo tranquilo, ria, aquela coisa toda. Mas eu resolvi vir para Montes Claros. Aquilo foi guardou para você não exteriorizou isso. Porque 2 anos depois eu ainda sentia muito a perca do meu pai. Eu lembrava dele em cada coisa que eu ia lá, cada local que eu ia lá na cidade, eu lembrava dele. Mas você veio sozinho para cá? Isso. Eu vim com a cara e a coragem. E aqui, em Montes Claros, eu estudei no Colégio Polivalente. Aprontei lá também. Aprontei muito. Eu acho que eu estava começando a reviver, porque eu cheguei aqui em Montes Claros, né, careca, então as pessoas não sabiam assim, a história. Já te identificaram com esse visual? E já se identificaram com esse visual. E eu... então eu fiquei mais à vontade lá na escola. Ali eu aprontei, eu até fui expulso da escola porque no início eu discuti com a menina na sala de aula, né? E eu acabei sugando um caldo de um babalu e colocando tinta de caneta. E eu doei babalu para todo mundo e ela quis babalu também, e era quem eu estava esperando, mas eu era muito sapeca. E essa menina chupou esse babalu. Ficou com a boca cheia de tinta. E aí foi uma longa história naquele dia. Alguns do meu lado rindo, outros falando que eu não deveria ter feito e não deveria ter feito mesmo, né? E a diretora chegou à conclusão que não dava mais para mim ficar na escola. Eu fiquei à vontade na escola e comecei a colocar... Botou o terror mesmo. Eu com os meus colegas que eu encontrei até então. Já chegou fazendo amizade aqui também? Já é o seu jeitão? Eu me reencontrei. Né? Eu precisava de tirar aquela tristeza. Bola pra frente, eu arrumei um serviço aqui em Montes Claros. Em quê? Hoje eu não sei qual o nome, mas é o antigo Bar do Toco. Ali, comecei a trabalhar lá em Montes Claros, lá nesse Bar do Toco. Mas aquele complexo lá no fundo ainda existia, porque eu chegava, lá não podia trabalhar de boné, e eu,
aquele complexo de inferioridade, eu ficava assim, poxa vida, mas as pessoas estão olhando para mim diferente, então, aquela coisa toda, né? Uhum. E realmente, volta e meia tinha uma brincadeirinha, eles precisaram de renovar o pessoal e eu optei por não continuar. Uhum. Só que aí eu tinha uma dificuldade de arrumar serviço. Por quê? Porque eu chegava nas lojas e as pessoas olhavam para mim e falavam, não tem, não está pegando ninguém. Mas teve um dia que eu fui muito, eu vou falar isso daqui, vocês vão entender lá na frente. Teve um dia que eu fui muito humilhado em uma loja muito conhecida da cidade, né? Eu cheguei para deixar um currículo e o dono da loja falou assim comigo, Moisés não me conhecia. Eu até então não estava popular aqui em Montes Claros. Ele falou, eu devo estar ficando doido se eu contratar uma pessoa igual você, né? Muito magro, pescoço muito fino. Olha a expressão sua, você vai espantar os meus clientes. Nossa. Aí agressividade gratuita. Eu fiquei muito, mas muito chateado aquele dia. Foi o que me fez procurar uma rádio aqui em Montes Claros. Porque eu falei, eu realmente não estou com a expressão muito boa para ficar visível, para me trabalhar de vendedor em loja e tal. Então eu vou procurar uma rádio aqui em Montes Claros. Tive dificuldade de arrumar a rádio no início, mas eu comecei a trabalhar numa loja do meu primo, foi a Príncipe Calçados, e trabalhei no estoque. E do estoque, né, eles perceberam que eu era muito carismático e me levaram para as vendas, e eu já destaquei nas vendas. Aí eu comecei a ganhar meu espaço em Montes Claros, só que eu tinha colocado o currículo nas rádios aqui de Montes Claros e até então. Aí eu trabalhando ali, eu fui convidado para trabalhar na rádio também. Hoje, com certeza, esse complexo acabou. Acabou. Não tem mais. Não existe, não existe. Tira o boné pra galera conhecer. Eu tô fazendo um Black Power aqui, aí, Black Power não, como é que fala? Não devia ter pedido pra tirar, tô fala? atrapalhando o cabelo dele. Como é que é aquele moicano? Fazendo moicano. Moicano, eu tô fazendo um moicano aqui. Inclusive, é isso que eu queria falar, você conseguiu fazer com que houvesse uma resposta capilar a partir dessa sua melhoria incrível, emocional. Incrível, mas foi isso que aconteceu. Depois de longos 10 anos, né, o cabelo meu começou a voltar e eu comecei a voltar a utilizar o Presto Barba. Daqui a pouco vai estar de trança aí na rua. Galera, vamos dar um intervalinho rapidinho, vamos já voltar aqui para saber essa entrada na rádio, como é que foi, vocês conhecem daí, e a gente vai contar essa história já. Segura aí. É isso aí.